Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Primeiramente, boa noite a todos. O meu nome é Fábio, e o relato que vou contar não aconteceu comigo, mas aconteceu com meu pai João, quando ele era mais novo. Ele se meteu a morar com a minha mãe, e nessa época ele foi conhecer a família dela, e ali ele descobriu que eles eram bem diferentes. Pois é, indo direto ao relato. O meu pai foi criado em São Paulo, capital, garoto de cidade grande, e nunca tinha ido para o interior. Daí, conheceu minha mãe, que é nordestina. Se criou no interior bem à moda antiga. A minha mãe estudava na capital, e os dois se conheceram e começaram a namorar. Depois de um tempo, meu pai pediu ela em casamento, mas a minha mãe teve uma exigência. Antes de se casarem, ele devia conhecer a família dela. E ela propôs para eles passarem o final de ano com os familiares dela, para todos se conhecerem. O meu pai acabou aceitando, e na época do recesso, ambos viajaram. A família da minha mãe morava no interior do Maranhão. Eles chegaram de viagem e minha mãe apresentou ele à família, e foram muito bem recebidos. O impacto para o meu pai foi grande. O ambiente era novo para ele, mas ele até que tentou se adaptar. No dia seguinte, ele se acordou cedo e quis ajudar o meu avô com as tarefas do sítio. O trabalho braçal era quase sem pausas, e meu pai conta que no fim do dia estava todo quebrado, rezando para o mundo se acabar, com o corpo todo dolorido. Passaram-se alguns dias e ele foi conseguindo se acostumar, até que uma certa noite fizeram uma fogueira no terreiro e começaram a conversar e contar histórias de assombração. O meu pai ficou só escutando. Ele não acreditava nessas coisas e achava essas histórias fantasia. Mas quando algum familiar da minha mãe perguntava para ele sobre isso, ele dizia que acreditava, para não ofender ninguém. Até que meu avô contou uma história de lobisomem e perguntou se ele acreditava. O meu pai mais uma vez disse que sim. Daí, o meu avô falou: "Meu filho, você sabia que aqui na frente de casa passa um lobisomem toda sexta-feira?" Daí meu pai entrou na conversa e então disse: "É mesmo? E vocês não têm medo, não?" O meu avô disse que não, e que o lobisomem só passava correndo e gritando na estrada, e que não mexia com ninguém, mas era muito feio. Eles continuaram conversando e meu pai acabou esquecendo essa história. Depois de mais alguns dias, quando ele já estava quase dormindo, acordou com alguém batendo na porta do quarto. Quando ele se levantou e abriu a porta, era o meu avô. O meu avô estava acordado e convidou ele para ir lá para frente e disse que o bichão estava para passar. Foi então que o meu pai perguntou: "Que bichão, meu sogro?" E o meu avô disse que era o lobisomem e foi puxando o meu pai. Quando meu pai se deu por conta, já estava agachado atrás das moitas que tinha na frente da casa, do outro lado do portão. A estrada estava deserta e fria, e era uma noite de lua cheia, como de costume nessas histórias de lobisomem. Eles ficaram um bom tempo escondidos, e meu pai estava caindo de sono, e então falou: "Meu sogro, vamos entrar em casa, já tá tarde. Seja lá o que o senhor quer ver, não vai passar não." Daí, foi só ele fechar a boca e escutaram um berro estranho, vindo da estrada. E o meu avô então disse: "Ó, não te falei? Lá vem ele,
te abaixa aí. Meu pai seguiu o conselho. Era um grito estranho, algo animalesco, mas o meu pai não reconhecia que animal seria. De repente, surgiu uma silhueta grande correndo na estrada. Um bichão preto e enorme. Tinha o aspecto de um cachorrão, só que bem maior que o normal. O bicho veio correndo e em certo ponto diminuiu a velocidade e ficou farejando o ar. E nessa hora, o meu pai ficou com medo daquele bicho achar eles. Até hoje ele conta que era como se o bicho tivesse os olhos vermelhos e acesos, como duas luzinhas no escuro. Ele tinha um focinho que parecia uma mistura de porco com cachorro, orelhas grandes e caídas, e a traseira levantada. Daí, depois de um tempo, o bicho desembestou a correr de novo, gritando, e passou por eles que nem uma bala, e depois disso, sumiu estrada acima. Meu pai, quando viu aquilo, ficou sem reação, e meu avô, todo animado, falou para ele: "Aí, não te falei que o lobisomem passava aqui? Agora tu acredita, né?" O meu avô não tinha se enganado com aquele papo meia-boca do meu pai, e sabia que ele não acreditava, mas agora ele não ia ter como negar. Pois é, os dois entraram. Meu avô foi se deitar, mas o meu pai não dormiu e passou a noite inteira acordado, com medo do bichão voltar. Mas, depois disso, nada demais aconteceu. Passou-se um bom tempo e meus pais resolveram morar por lá. Mesmo vendo o lobisomem, o meu pai ficava curioso e perguntava bastante sobre isso. Pro meu pai, aquilo era uma grande descoberta e ele ficou fascinado pelo assunto. A minha mãe pediu pro meu pai parar com tanta curiosidade, e ele já estava ficando chato de tanto perguntar sobre isso. E toda sexta-feira, o meu pai brechava para ver se o lobisomem ia passar e se questionava quem virava aquele bicho. Ele disse que ele até aceitava que o lobisomem existia, mas não entendia como uma pessoa virava um bicho tão feio daquele. Foi então que ele conversou com seu irmão na capital e convidou ele para visitá-lo. O meu tio foi até eles e quando se encontraram, colocaram toda a conversa em dia. Até que o meu pai, obcecado com o lobisomem, contou ao meu tio sobre sua descoberta, morando ali no interior do Maranhão. E falou para o meu tio sobre o avistamento do lobisomem, que passava ali na frente. Meu tio duvidou e disse que o meu pai estava sendo influenciado pelas crendices do interior. Daí, meu pai lançou o desafio. Se meu tio não tinha medo, eles iam esperar pela sexta-feira e esperar o bicho passar. E ainda mais, se ele fosse homem de verdade, eles iam atrás para saber quem era. O meu tio concordou, e durante a semana tudo foi muito divertido. Quando chegou a sexta-feira, meu pai logo chamou meu tio. Bora, bora que o bicho vai passar." O meu tio aceitou, já que não acreditava. Porém, o lobisomem passou mesmo, e não fez vergonha para o meu pai. O meu tio conta que ele tomou um grande susto ao ver aquela coisa. Ele disse que quando os gritos começaram, subiu um arrepio pela espinha. Dessa vez, o bicho andava de pé como uma pessoa. O meu tio ficou apavorado e queria logo entrar na casa, mas o meu pai fez ele continuar escondido. O lobisomem ainda se aproximou da cerca e olhou por cima dela, mas ele não viu os dois que estavam escondidos. Depois disso, o lobisomem deu uma cafungada em uns rosnados. Era como se ele soubesse que estava sendo observado. Porém, não passou disso, e depois de um tempo, ele voltou a correr na estrada, seguindo sua sina. Daí, eles esperaram mais um pouco, e o lobisomem logo voltou correndo na direção oposta. Há quem dizia ali na região que os gritos começavam perto de uma cacimba de água.
O povo dizia que era de lá que vinha. E após isso, eles desconfiaram que era verdade. E o meu pai lançou o desafio para o meu tio, para ambos irem juntos e investigarem quem virava aquilo. O meu tio estava com muito medo, mas não queria pagar de frouxo na frente do meu pai. Essa história estava indo longe demais, e minha mãe brigou com meu pai para ele deixar esse assunto. Mas o meu pai é teimoso, e na próxima sexta-feira chamou o meu tio antes de escurecer, e foram para as bandas da cacimba. E vejam só a loucura dos dois. Não levaram uma única arma para se proteger. Foram só com a cara e a coragem. Chegaram nesse lugar e subiram numa árvore que tinha lá perto, um do lado do outro, esperando que quando anoitecesse, alguém fosse passar por lá. Pois é, escureceu e eles esperaram por um bom tempo. O meu tio falou que já estava perto das 10 da noite e não tinha uma viva alma. E só permaneciam eles dois naquela escuridão. O meu pai pediu para ele esperar mais um pouco. E mesmo a contragosto, o meu tio fez sua vontade. Quando já estavam a ponto de desistir, viram uma figura andando na estrada. Era uma senhora usando um vestido branco e andava na direção da cacimba. Quando se aproximou, o meu pai reconheceu ela. Era a Dona Marina, uma senhora que morava num sítio ali perto e fazia negócios com o meu avô. Em geral, ela era uma senhora gentil, mas naquela noite, logo as coisas ficaram estranhas. Dona Marina veio andando, saiu da estrada e se jogou na beira da cacimba. Ela começou a rolar no chão e jogava terra para cima. De repente, deu uns esturros bem feios. Daí, o meu pai pediu para o meu tio ficar quieto e disse que a velha estava virando bicho. Depois de alguns momentos naquele ritual, ela se levantou, mas já não era uma pessoa. O vestido agora estava rasgado e um bichão saiu correndo pela estrada, gritando e esturrando. Ele subiu a estrada correndo na direção do sítio do meu avô. E depois disso, meu pai e meu tio desceram da árvore e saíram correndo, para não correr o risco de encontrarem o lobisomem no meio do caminho. Quando chegaram no sítio, estavam muito assustados e falaram que tinham descoberto quem virava bicho. Eles contaram para o meu avô e ele acreditou, dizendo que até já desconfiava daquela velha. Mas ele aconselhou os dois a não falarem isso para mais ninguém, pois lobisomem é bicho vingativo, e esse segredo ficou só entre eles. Depois de alguns dias, o meu tio foi embora, e tenho certeza que ele deu graças a Deus por se afastar daquele lugar. Meu pai, meus avós e minha mãe guardaram o segredo de quem virava o lobisomem, e só contaram agora, depois de essa senhora ter falecido. Bem, gente, essa foi a história do meu pai, descobrindo que existem mais coisas no mundo do que ele podia imaginar. E espero que todos tenham gostado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!